Boa noite. Vocês estão bem? Se não tivesse, vocês não iam falar, não. Estou cheio de problema na vida, deixa eu falar um negócio contigo. Não ia ter, né? É mais pela educação, né? Gente, estamos numa série sobre em Espírito e em Verdade, falando sobre adoração, louvor. E há 2 semanas atrás, nós iniciamos essa série falando sobre adoração. Nós focamos sobre o que é adoração e nós vimos que a adoração é uma resposta. Fiquem comigo? Comigo? Tá tudo bem. Que a adoração é uma resposta a uma revelação que nós temos de quem é, de quem Deus é. Então, aquilo que nós fazemos para responder à revelação que nós temos de quem Deus é adoração. E a adoração não é só música, nós falamos sobre isso, mas também envolve música, e bastante na Bíblia a adoração está ligada diretamente à música. Mas hoje eu queria falar sobre uma outra palavra, que é louvor. E muitas vezes essas duas palavras, parece que ela é nome e sobrenome, né? Louvor e adoração. Ou parece que é um nome só, louvor e adoração. Mas louvor e adoração são duas coisas diferentes, que têm significados diferentes, e apesar de elas serem uma dentro da outra. Então, pensem comigo, adoração é algo mais amplo. Adoração é uma resposta, uma revelação que nós temos de quem Deus é, e é algo mais amplo. Você pode adorar a Deus de várias formas. Tudo que você faz em resposta à revelação de quem Ele é adoração. Louvor está dentro de adoração. É uma das formas de você adorar a Deus, é através do louvor. Então, o conceito de louvor também é uma resposta à revelação de quem Deus é, porém, de uma forma específica. A gente responde de um jeito certo. E a gente vai ver nas Escrituras qual é o jeito certo de responder a Deus. E louvor, a palavra louvor significa elogio. Então existe uma forma certa de nós elogiarmos a Deus. Existe a forma que Deus quer ser elogiado. Meus amigos, vocês não têm liberdade para elogiar a Deus como vocês querem, sabia? Você precisa elogiar a Ele como Ele quer ser elogiado. E as Escrituras nos deixam claro quais as formas que Deus deseja ser elogiado pelo seu povo. E louvor é uma forma física, é uma expressão física de adoração. Não, você pode estar adorando a Deus profundamente, parado em silêncio, mas você não consegue, biblicamente, louvar a Deus parado em silêncio e sem fazer nada. Impossível você estar louvando a Deus assim. Impossível. Biblicamente, não sou eu que estou dizendo, a gente vai falar disso nas Escrituras. Impossível. Porque louvor está ligado diretamente a alguma ação corporal que você faz. Amém? Estamos juntos? Então vamos lá. Eu queria hoje responder a 4 perguntas que vocês não me fizeram. Mas eu vou fingir que vocês me fizeram para poder responder essas perguntas. Então a primeira pergunta que vocês me fizeram, mas não me fizeram, é: Fábio, mas por que nós devemos louvar a Deus? E eu poderia aqui, a gente fazer um sermão. Na verdade, a gente conseguiria fazer algumas aulas somente sobre essa pergunta. Por que nós devemos louvar a Deus? Teríamos muitos motivos. Nós devemos louvar a Deus porque Deus é bom. Nós devemos louvar a Deus porque Deus é grande. Nós devemos louvar a Deus porque Deus é glorioso. Nós devemos louvar a Deus porque Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nós devemos louvar a Deus porque Ele enviou seu Filho amado para poder morrer em nosso lugar. Nós devemos louvar a Deus. E a gente teria uma infinidade de motivos que nos levariam a louvar a Deus. Mas tem um que é o principal. Tem um motivo que é suficiente. E eu vou ser muito sincero, apesar de estudar esse assunto há muitos anos, eu sempre, quando estou montando um sermão ou estudando, eu sempre paro nesse primeiro motivo e nem 10 vezes dá vontade de ir para o segundo. Porque o primeiro motivo é muito suficiente. Ele fecha a questão ali. Sabe qual é o principal motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus? Está escrito lá em Salmo 145, versículo 3. Lá diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sabe o que significa a palavra digno? Merecedor. Sabe por que nós temos que louvar a Deus? Porque Ele merece. Ponto final. Ele é digno.
Ele criou todas as coisas. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus majestoso, Ele é o Deus grandioso, Ele é o Deus amoroso, Ele é o Deus belo, Ele é o Deus grande, Ele é Deus. Ele nos criou. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno, merecedor de ser louvado. E esse motivo é impossível você combater esse motivo com qualquer justificativa que você dá para entrar num culto como esse e ficar parado assistindo o culto. Ai, Fábio, é porque é meu jeito, eu não gosto muito, eu gosto de ficar parado com cara de nada assim na hora do louvor. Está errado. Não sobre a minha perspectiva, sobre a perspectiva da Bíblia. Está errado. Você não pode fazer isso. Eu sei que até arrepia em alguns, porque o discurso de hoje em dia é a nossa liberdade. Nós somos livres. Eu adoro a Deus do jeito que eu quiser, porque eu sou livre. Não, você não adora do jeito que você quiser, não, querido. Você adora Ele do jeito que Ele quer ser adorado. Você não tem liberdade para escolher como você ama o seu Deus. Ele quer ser amado de um jeito específico, de uma forma específica. Ele é digno que você louve a Ele, sempre quando você, por exemplo, entrar num ambiente como esse. Quanto mais revelação de quem Deus é, mais a intensidade do louvor que você entrega a Ele. Uma igreja que é cheia da revelação do louvor, é porque ela entendeu a dignidade desse Deus. Irmãos, eu e Dani trabalhamos com sala de oração há mais de 14 anos. E meus amigos, deixa eu contar um segredo para vocês. Existe muito turno chatão. Tem muito turno chato para a gente. Ai, não queria ir hoje, estou cansado. Ai, está barulhento. Ai, imagina fazer isso há 14 anos. Só que a gente nunca parou de fazer, porque Ele merece receber o nosso louvor sempre, em todo o tempo. Ele é digno de receber o louvor da sua igreja. Ele é digno de receber o nosso louvor, mesmo no dia que nós estamos cansados. Pensa assim, Fábio, o meu jeito, eu não tenho muito jeito assim, eu sou meio tímido. Então, aí começa a fazer o seguinte exercício. Se você talvez esteja discordando ou meio ponderando o que eu estou falando, de tipo assim, eu acho que Deus entende. Já viu Deus entende? Eu não vou fazer nada para Ele, eu vou entrar num culto e ficar com cara de espectador, eu vou ficar assistindo de braço cruzado o que está acontecendo, e Deus entende. Então, Ele não entende, não. Uma vez eu fiz uma postagem no Instagram dizendo isso: devemos louvar a Deus. E uma pessoa botou assim: não devemos nada, porque para a liberdade Ele nos libertou. Cadê o Saulo Daniel, gente? Precisa ter você entendeu errado. O que o cara está querendo dizer é tipo assim: Deus me libertou para que eu seja livre para fazer aquilo que Ele não quer. É isso que Ele está falando. Não faz o menor sentido. Assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, você é livre para não ser mais escravo do pecado e você ser escravo de Cristo. E Cristo quer que você louve a Ele porque Ele é digno. Não há motivo. Então, se você tem uma resistência, eu não sei se isso está muito certo. Cara, faz o seguinte, pega qualquer motivo que você tiver, qualquer um, para você não entrar aqui e sair sem fôlego de tanto louvar Ele. E coloca aparelho à dignidade de Deus. Não, hoje eu não estou louvando porque eu perdi o emprego. Deus é digno mesmo quando você perde o emprego. Não, é porque hoje eu perdi meus pais. Caramba, difícil. Mas Ele continua sendo digno mesmo quando isso acontece. Eu contei uma experiência hoje de manhã, num dia que eu estava chegando para um culto, para poder ministrar num culto. E eu ia fazer louvor e palavra nesse culto. E 10 minutinhos, 15 minutinhos antes da palavra, eu recebo uma ligação da minha mãe falando: sua avó morreu. E eu sei que se eu falasse com o pastor, imagino eu, que se eu falasse com o pastor daquela igreja: olha, eu vou precisar ir embora, eu não vou ter como fazer, porque eu preciso ir para casa, minha avó morava comigo, assim, eu preciso ir para casa e cuidar lá, ver o que está acontecendo, enfim. Eu sei que ele talvez entendesse, né, e me liberasse. E a primeira coisa que me passou pela cabeça: cara, eu vou falar com o pastor e vou. Enquanto eu estava indo falar com o pastor, Deus falou comigo: eu sou digno de ser louvado mesmo nesse momento.
A morte da sua avó não é maior do que a minha dignidade em ser louvado. Eu não estou falando que isso é uma doutrina, que quando isso acontecer, se você não fizer isso, você está em pecado. Eu não estou entrando nesse mérito. A questão é que Deus é digno mais do que qualquer motivo que você tenha para não adorá-lo. Mais do que qualquer motivo que você tenha para não querer levantar as suas mãos, bater palmas, cantar. A gente vai falar sobre isso aqui. Ele é digno. Ele merece todo o nosso louvor. Ele merece. E quando eu falei que há 14 anos estamos em sala de oração, gente, eu lembro uma época que a gente fazia turnos fora da nossa cidade. Nós viajávamos 40, 50 minutos para ir para uma outra cidade, às 3 horas da tarde. Um calor do Rio de Janeiro, querido. Que o calor que você está sentindo hoje aqui é inverno. Lá calor é de verdade. E a gente saía, ia até lá. E sabe quantas pessoas tinham para assistir o nosso turno? Ninguém. 3 horas da tarde, estava todo mundo trabalhando. E a gente abria, a gente tinha chave, a gente abria. E a gente até pensava assim, pô, podia estar fazendo isso no meu quarto, né? Caramba, 50 minutão só para fazer isso. E a gente abria aquele lugar. A gente ligava um mega teclado que chamava-se Cássio Sandy Júnior. Um som potente, meu amigo. Nossa, E a gente ligava aquele teclado. E aí, era tão musicalmente triste, né? Só um violãozinho ali. Que aí até eu postei esses dias no meu Instagram. Aí eu pegava o bumbo da bateria, botava no meu pé e ficava tocando o violão, batendo o bumbo com o pé. Tinha ninguém para assistir. Era literalmente, como é que Bickle chama, de audiência de um só. E no dia anterior, a gente estava em grandes conferências, tocando para tantas mil pessoas. E todo mundo saía de lá, nossa, vocês são uma bênção, vocês são incríveis. E no dia seguinte, a gente estava ali, naquela sala. E isso foi nos forjando. E por que a gente estava lá? Porque Ele é digno. Ele merece que a gente esteja lá. Uma dessas vezes, eu e Daniele brigamos na chegada desse turno. Porque casal briga, né, gente? E aí ficou aquele clima gostosão de briga antes de fazer o turno. Olha que delícia. E aí eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu, eu liguei para o nosso pastor, o Michel, e falei assim, mano, seguinte, tem 10 minutos para começar o turno, eu acabei de brigar com a Daniela, não vai dar tempo de resolver agora, a gente tem um turno aqui para fazer, e, cara, muita hipocrisia eu fazer um turno brigado com minha esposa, pô. Você acerta para fazer, né? Aí ele falou assim, cara, o problema é teu, né? Que a dignidade, ele é bem fofo, né? O problema é teu, né? Porque a dignidade dele não alterou em nada com a tua briga com a tua mulher, né? Aí eu, tá, entendi. E aquilo ficou uma lição pra gente. Cara, acerta depois, acerta na hora, você dá teu jeito. O que não pode impactar é no louvor que a gente vai liberar um Deus que é digno de receber ele. E a gente começava, era bem legal, é que faltava 2 minutos e a gente ficava assim, ó. Vai cantar o quê? Não sei. Tá bom. Desculpa. Tá bom. E aí começava a fazer o turno. Um clima delicioso. Por que a gente estava fazendo isso? Porque Ele merece. Ele é digno de em qualquer momento nós levantarmos a nossa voz para adorarmos a Ele. Amém? Adorar a Deus quando você está feliz é mole, gente. Quando você ganhar na Mega Sena, você vir aqui para o culto, você vai estar girando e rodando, que nem um pentecostal. Mas você vir no dia que você está cansado, estressado, brigado, pegou trânsito, está tudo terrível, seu parente está internado. Sacrifício de louvor àquele que merece. Amém? Então, o primeiro e principal motivo de nós louvarmos a Ele, devemos louvar a Ele, é porque Ele é digno, Ele é merecedor. A segunda pergunta que vocês não me fizeram mas o que acontece quando nós louvamos a Deus? Cara, isso é incrível, porque nós deveríamos louvar a Deus simplesmente porque Ele é digno. Se Ele não desse nada em troca... tá. É muito bom, porque você vê só os olhinhos assim. Se Deus não desse nada em troca, estava tudo bem, porque Ele continuaria digno, sim ou não? É que nem um filho que você fala assim, tu tem que tirar nota boa, hein? Tu tem que tirar nota boa. E aí no final do ano o moleque só tirou nota boa. Aí é aquele misto de não fez nada mais do que obrigação, com eu vou dar um presente para ele.
porque ele passou de ano. E aí você mesmo fica tipo assim, mas ele não fez nada mais que obrigação. Mas eu sou misericordioso, eu vou dar um presente por uma coisa que era ele obrigado a fazer. É tipo isso. Deus é digno de ser louvado, e se ele não desse nada pra gente por isso, ele continuaria sendo tão digno quanto. Mas é tão escandaloso que quando nós louvamos, ele ainda responde a esse louvor. E ele faz coisas acontecerem num ambiente onde existe louvor a Deus. E aí eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 12 ao 14. Diz assim, eu queria que você pensasse comigo nesse... Vamos tentar aplicar essa passagem, que é antiga, tá ligado, né? Tá escrito isso aqui há mó tempão, né? Mas vamos figurar, olhando para esse palco agora, e imaginando o que acabou de acontecer aqui. Uma equipe de música tocando, vamos lá. Os levitas cantores, isso é, Asaf e mãe de Jedutum. Então imagina aí, os cantores, o Fábio, a Dani, o Pedro, a Ellen, a Duda, estão aqui cantando, beleza? E seus filhos e parentes, vestidos de linho fino, com símbolos, alaúdes e harpas. Vamos, bateria, teclado e guitarra. Estão aqui. Equipe de louvor reunida. Estava em pé ao lado oriental do altar, e junto com eles, 120 sacerdotes. Vamos imaginar, não era da época, mas enfim, entenda, todos vocês como sacerdotes, reunidos, com uma banda tocando, músicos, cantores, instrumentistas. E aí ele diz assim, que tocavam seus instrumentos, e quando tocavam em uníssono, e cantaram para serem ouvidos, louvando ao Senhor e dando graças, quando levantavam a voz com trombetas e símbolos e com outros instrumentos de música, e louvaram o Senhor, cantando. Então eles estavam cantando uma música. O que eles estavam cantando? Porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. E essa era a música que essa banda estava tocando. E quando esse louvor estava acontecendo, a passagem diz que então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo. Sabe o que acontece quando nós louvamos a Deus? A glória de Deus desce. A atmosfera de um lugar muda, a atmosfera de um lugar é alterada quando nós levantamos louvores a Ele. Música não é a introdução da parte principal do culto, que é a palavra. Pregação não vai ter na eternidade. Louvor e adoração, sim. E eu não estou falando isso para desvalorizar o ensino, mas o que a gente percebe é que a gente acha que a parte principal é a palavra, porque afinal de contas é na palavra que eu me alimento, é na palavra que eu vou lá para a igreja para poder me alimentar para a semana. Sim, a palavra é a hora que você recebe, mas o louvor é a hora que você dá. E a nossa mente consumista prefere receber do que dar. É mais legal sentar e ouvir um bom sermão e analisar se ele é bíblico, mas levantar nossas mãos, bater palmas para um Deus que é digno. Não, eu sou fleumático. Esse não é muito meu jeito. O problema é seu. Ele quer que você faça isso, gente. Ele não tem um monte de coisa na Bíblia que você não quer fazer, tem que fazer, gente? Quem vai todo dia, todos os dias, para o quarto fazer devocional? Hora do meu devocional, vou para lá fazer o meu devocional. Mais uma figurinha, Jesus amado. Quem que faz isso todo dia? Não, você não faz isso todo dia, gente. Se você fizer, rapaz, tá de parabéns. Você faz porque pessoas maduras são aquelas que fazem o que não gostam, mas fazem porque sabem que deve ser feito. Eu não gosto, mas eu faço. Você gosta de pagar conta? Mas tu tem que pagar. Fábio, eu não gosto de ficar pulando na hora do louvor. Tá bom, mas aí o problema é seu, né? Deus gosta que você pule. Mas está na Bíblia isso? Então, por incrível que pareça, tá. Racionais de plantão. Ferrou para vocês. Eu sei porque eu sou racional. Por incrível que pareça, acreditem, eu sou muito racional. E eu falar sobre louvor, falar sobre dons, cura, profecia, é uma pegadinha que Deus fez comigo.
porque eu calculo tudo. E aí Deus está falando, então para de calcular. Só obedece. Não importa se você gosta ou não, eu sou digno. Só vem, querido. Versão hiperatualizada, né? O que acontece quando nós louvamos a Deus? Salmo 149, versículo 6 a 9. Diz assim... essa passagem é muito interessante, porque ela é meio bipolazona, assim, né? Ela tem duas... Se ela tivesse um tema instrumental, o músico ia ficar meio perdido. Porque quando é uma música de alegria, é diferente de uma música tensa. Sim ou não? Música de alegria tem um... A música tensa, a gente vai botar um grave. E se você for ler essa passagem pensando num tema musical, é um nó na cabeça que você dá. Porque ela começa assim, ó. Olha que bonito, gente. Olha que alegre e poético. Altos louvores de Deus estejam nos seus lábios. Não é lindo, gente? Poético demais. Lindo. Parece Lorena Chaves cantando. É lindo, é poesia pura. Lindo. E é a base bíblica para a gente tocar música alta. Altos louvores. Tô brincando. Foi uma piada. Altos louvores estejam nos meus lábios. Só que aí... começa a ficar muito tenso a passagem. E ele fala assim: e na sua mão uma espada de 2 gumes, para exercer vingança sobre as nações, castigo sobre os povos, para prender os reis em cadeias e os nobres em corrente de ferro, e executem sobre eles a sentença escrita. Essa será a honra para todos os santos. E ele termina de novo assim: aleluia. Caraca, bicho, aqui ó. O que ele está dizendo é que louvor libera juízo sobre a terra. Altos louvores a Deus, e os governantes corruptos são presos. Altos louvores a Deus, e eu vou fazer justiça. Gente, por incrível que possa parecer, eu sei que isso vai ser um escândalo para a sua mente, mas por incrível que possa parecer, louvar a Deus com música é mais eficiente do que fazer um texto no Instagram criticando a política. Incrível, né? Como você podia imaginar? Não é possível que você sabia de uma dessa. Louvar a Deus com música é mais importante para Deus do que você imagina, meu amigo. Deus ama música. Na outra semana eu falei, quando a criação começa, tem música. Quando Jesus vem à terra, tem música. Quando chega na última ceia, tem música. Quando vai fechar a história, tem música. Deus ama música. Fábio, eu não gosto de música. Problema é aí, vocês já pegaram, vocês aprendem tão rápido. Ele gosta de música, mas eu não gosto, mas é isso. Ele gosta. Simples, né? Não é difícil entender. Isaías 42, 10 a 13. Diz mais uma coisa que acontece quando nós louvamos. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós que navegais pelo mar, alcem a voz ao deserto, as suas cidades, exultem os que habitam nas rochas e clamem nos cimos dos montes. Ou seja, louvem em tudo quanto é lugar, no céu, na terra, no vale, onde estiver. Resumindo o que diz até agora. E aí ele continua e fala: e o Senhor sairá como um valente. Isso significa segunda vinda. O Senhor sairá como um valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Altos louvores está ligado à segunda vinda de Jesus. Como nós falamos sobre Maranata, volta, tem pregações sobre isso, séries sobre isso, caneca sobre isso, camisa sobre isso, tem tudo sobre isso. E ele está falando, cantem música em todos os lugares. E o Senhor sairá como um valente. Ele vai voltar. Cantem. Fábio, quando devemos louvar? Qual o momento desse louvor? Salmo 145, versículo 2 diz: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Salmo 146, versículo 2: louvarei ao Senhor durante minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É muito além de você cantar só aqui no culto. É você cantar e louvar a Ele todos os dias. É você elogiar a Ele todos os dias. Para sempre. Para sempre. Se Ele quer que você cante, que você louve a Ele todos os dias,
é porque Ele ama música. Deixa eu te dar uma informação. É uma curiosidade, mas é interessante. Não estou fazendo doutrina disso que eu vou falar agora, mas é uma curiosidade interessante, principalmente para quem acha que a música é só, né? Música é entretenimento, gente. No mundo é assim, e na igreja é assim. É o show. É alguém que você vai assistir. Sabe o que eu reparei durante muito tempo? Que você pode ver um pregador famoso e um cantor famoso. A fila sempre vai ser maior para o cantor famoso. Já reparou? Porque existe uma idolatria com quem está ligado à música. Música virou entretenimento. Isso é terrível. E a gente para de valorizar. Em vez de a gente perceber que virou entretenimento e bater no entretenimento, a gente bate na música. Como se a música fosse a culpada. Deus ama a música. Olha que interessante. Na Bíblia, por 70 vezes é dito a palavra justificação. Gente, justificação é uma das palavras mais importantes, que é a base daquilo que a gente crê. Justificação, santificação, glorificação, batismo. São palavras importantíssimas. A palavra justificação é dita 70 vezes. Dar ações de graça é dita 135 vezes. Santificação é dita 72 vezes. Mas a palavra cânticos é dita 287 vezes. Eu não estou querendo diminuir essas primeiras palavras. Eu só quero que você perceba o quanto que Deus gosta de música. Batismo, 80 vezes. Mas se regozijar com música, 288. Arrependimento. Meu Deus, tem uma coisa mais importante do que a gente se arrepender? Arrependimento fala 110 vezes. Tocar instrumento, esse termo, fala 317. Ah, Fábio, então eu entendi. Então é para eu parar de me arrepender e aprender a tocar guitarra. Como diria o poeta, me ajuda a melhorar, né, querido? Sou humano e só sei errar, né? Você pensa isso. Não é porque você parar de se arrepender e tocar instrumento. Eu estou querendo te mostrar o quanto Deus ama música e como a Bíblia está recheada de música. Segunda vinda de Jesus. Não, aí não tem como ter algum termo que fale mais do que essa segunda vinda. Não é possível. É a coisa mais importante da história. Fala 318 vezes. Mas a palavra louvor fala 340. A palavra música aparece mais de 800 vezes. Dança, mais de 26. Ordem de brado, 65. Cantar para ele, 287. A alegria com música é ordenada 288 vezes na Bíblia. E a palavra adorar ou adoração fala mais 228. Meu amigo, não tem para onde fugir. Deus ama música. Deus é digno de receber o nosso louvor com música. Mas louvor não é música. É sim! É muito ligado à música. Raramente, e eu nem lembro de alguma referência, mas pode ser que tenha. Alguma referência onde está falando sobre louvor na Bíblia e não está ligado à música. E eu estou querendo falar mais, dar essa ênfase ao nosso funcionamento coletivo como igreja. A nossa mente precisa ser aberta e a gente precisa que cultos, onde as pessoas estão aqui como seguranças de shopping, terminem. Depois o Thiago briga comigo. Bicho, fica em casa. Você veio para cá fazer o quê? Eu estou falando para quem é convertido, tá? Se é visitante, se está querendo se converter, amém. Sejam bem-vindos. Nós amamos todos vocês, viu? Nós somos muito bonzinhos e fofos, viu? Tá tudo bem. Mas se tu já é crente, se tu tem o Espírito Santo, e você resolveu vir para cá, ficar sentado ou em pé, com cara de nádegas. Tem que ir, não pode falar, viu? Ou motivo. Bicho, não vem. Porque o culto é um serviço. Você não está vindo assistir um espetáculo. Você não está vindo aqui para assistir um show. Você está vindo aqui para trabalhar. Você vem para um culto para dar a Ele, para dar louvor a alguém. Você quer receber sempre. Você quer receber na palavra, você quer receber na música, você quer falta só na hora da oferta, falar, pô, me dá esse dinheiro aí também que eu estou precisando. Você quer receber em tudo, bicho.
Aí a parte que é para você dar, que é a hora da oferta, o cara ainda nem dá ainda. De bicho, mas é um consumidor, ó, top. Deus não quer consumidores aqui. Ele quer adoradores. Ele quer pessoas que adorem alguém que é digno. E meus amigos, a gente escreveu um livro sobre isso, e o que eu mais recebo de mensagem é assim: Fábio, minha igreja é muito fria na hora do louvor. Como que resolve? Então, o problema é que não tem um ponto só. Não é só falar, temos que pular e gritar para Deus. Não é só isso. Uma igreja vibrante em louvor passa diretamente pela liderança dessa igreja. E é isso que eu tenho tentado explicar. Porque como a gente vai se expressar para Deus, depende diretamente do quanto que a gente tem de revelação de quem Deus é. Se o ensino da igreja é ruim, se a igreja não ensina sobre a dignidade de Deus, a ter temor a Deus, vai ser só uma euforia. E não é isso que a gente quer, meus amigos. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora. É fácil manipular vocês na hora do louvor. Se a gente tiver maldade, a gente consegue fazer isso para ficar legal no vídeo. Eu te dou minha palavra que dá. E é com coisas técnicas, tá? Você sabia, por exemplo, isso aqui para quem não sabe, bumbo. Você sabia que se o bumbo for batido no mesmo compasso do seu coração, isso leva fisiologicamente você a se entregar mais? Você sabia disso? Não é à toa que a rave, como é que é a batida? Tum, 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 tum. Você fica horas ali. Eu não, tá, gente? Eu nunca fui numa rave, viu? Mas assim, as pessoas que vão passam a madrugada inteira de manhã, até de manhã. Por quê? Porque tem estudos para isso. A gente sabe como a gente poderia fazer para manipular a igreja, para parecer que a igreja tem uma revelação que não tem, e é só euforia. Gente, se eu quiser que vocês cantem na hora que a gente está ministrando, na maldade para manipular vocês, gente, eu sei escolher as músicas que vão fazer isso. Pensem comigo, hein? E é só música que eu gosto, tá? Que ruge o leão. Aí depois eu coloco ali, a terra clama. Céu aberto, céu baixinho. Ih! Ó, nada mais, nada além de ti. Para fechar, a gente canta o fogo em... eu ainda tenho fogo. Sabe o que vai acontecer? Pro vídeo vai ficar mó legal. Os pastores dessa comunidade me chamaram, eu e Dani, para a gente auxiliar nessa questão do louvor. E para eu poder mostrar serviço para eles, para dizer que não foi furada, eu poderia ir para esse caminho e falar, viu, ó, a igreja agora, ó, tá cantando que é uma maravilha. Fake. Tá cantando porque você acha a música legal, não porque você teve revelação de uma pessoa. E a gente não está disposto a manipular vocês. A gente não quer tocar música que funciona para parecer legal. A gente quer que seja legal, de verdade. E ser legal de verdade significa uma igreja que está vendo a dignidade de uma pessoa e está respondendo de forma madura a essa dignidade. Aí agora você pensou assim, então, madura não é ficar nesta bagunça onde fica rodando e cantando e batendo palmas. Temos que adorar com entendimento. Quem já ouviu isso? Vou nem falar quem fala isso, para não constranger os irmãos. Já viu? Temos que adorar a Deus com entendimento. Entendimento de quê? Qual é o entendimento que você tem que ter para louvar a Deus? O entendimento de quem Ele é. E se você entender quem Ele é, você não vai ficar com a cara que às vezes tu fica no culto. Porque Ele é digno. Maduro não é quem fica assim, ó, na hora do louvor. Não é maduro não, meu amigo. Maturidade cristã fala sobre nós obedecermos aquilo que Deus disse, aquilo que Deus escreveu. Deus escreveu um livro, tá ligado? Quem obedece isso é maduro. E talvez tenha um adolescente
que nesse aspecto seja mais maduro do que um ancião da igreja. Porque ele está se doando dentro daquele entendimento que ele teve, de que Deus é digno, que ele se expresse em louvor. Enquanto o cara mais velho, às vezes o pastor da igreja, ele está aqui, ó, sommelier de culto. E aí fala assim, não, mas esses adolescentes, eles estão cantando e pulando, mas é na alma. Que bom, porque a Bíblia diz, ó minha alma, louve ao Senhor. Você quer que eu faça o quê? Que bom que é na alma, porque tem como tirar a alma? Espírito, alma e corpo. Ih, agora é hora de louvar. Deixa eu só deixar a alma aqui rapidinho. Eu vou vir só espírito e corpo para cá. Tem como? Não, é para adorar com a alma mesmo. Tem gente que vem só o corpo. Não vem nem o espírito junto, né? Deixou o espírito em casa, a alma deixou do lado. O cara vem só o corpo, mano. É para você louvar com tudo que você tem. Com tua alma, com seu pé, com tua mão, com teu cabelo, com tua barba. É para tu louvar com tudo. Por quê? Porque Ele é digno. Ele merece. Ele te fez acordar hoje, vivo. Já é motivo para você entrar aqui já. Ele é digno. Fábio, mas eu tenho vergonha. Tá bom, mas ele é digno do mesmo jeito. Fábio, é porque eu já sou mais velho. Tá bom, ele é digno do mesmo jeito. Fábio, eu tenho um problema nas pernas, eu não consigo pular. Gente, vamos fazer um teste aqui, vamos lá. Levantem suas mãos. Doeu? Temos médicos aí? Vamos ter que chamar um médico. Alguém desmaiou? Se alguém desmaiou do teu lado, avisa. Nem doeu, viu? E eu não conheço a música. Tá bom, mas levantar a música, não precisa saber a letra da música. Levantar a mão. Simples. Ele é digno que você levante suas mãos para Ele. Ele é digno disso. Ele é digno que você bata a palma para Ele. Ele é digno que você se expresse para Ele. Amém? Tamo junto? Como louvar a Deus? Essa é a quarta pergunta. Então nós falamos por que louvar, porque Ele é digno. O que acontece quando louvamos? Nós falamos aqui, libera juízo sobre a terra e pode mudar a atmosfera de um lugar, de uma cidade. Imagina, a gente está pedindo tanto por avivamento. Ah, vem avivamento. E, cara, vamos começar a louvar a Ele aqui todos os dias. Vamos começar a louvar Ele todos os dias, que tem alguma coisa aqui. Vamos aumentar o volume de orações e louvor aqui, crendo que Deus habita em meio aos louvores. Amém? E aí falamos sobre quando louvar em todo o tempo. Está feliz? Louva. Está triste? Louva. Então louve, simplesmente louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. Teu louvor? Aleluia. Deus vai na frente, obrigado. Então vamos lá. Como louvar a Deus? Como louvar a esse Deus? Então, aí agora que começa a entrar, você pensou que a treta já tinha chegado? A treta chega agora. Gente, mais uma vez, você não louva a Deus como você quer louvar. Você louva Ele como Ele quer. E antes de falar o jeito de você louvar, porque eu vou falar sobre a prática de como louva, que Deus falou. Só que antes de falar da prática, eu quero falar sobre a intensidade que Ele quer que você louve. E aí a passagem que eu até citei há 2 semanas atrás, mas é a minha passagem favorita, que está lá em Salmo 150, versículo 2. Nós temos um pequeno desafio nessa passagem. Coisa boba. Diz assim, ó, como você deve louvar? Louvai segundo a imensidão da sua grandeza. O seu louvor, entendeu? O seu louvor tem que se equiparar à grandeza do Criador de todas as coisas. Eu acho que a gente precisa dar mais. Eu não vou nem entrar no aspecto teológico se isso é possível ou não. Eu só sei que a gente vai ter que dar mais. Eu só sei que a gente precisa dar tudo. Eu só sei que a gente precisa sair carregado daqui, tão cansado, porque a gente louva a Deus com tudo que a gente tem.
tendo vontade ou não. Não seja escravo da tua vontade. Seja escravo de Cristo. Obedeça. Louvar a Deus quando a gente está muito feliz é muito fácil, gente. Tem dias que você vai chegar aqui com a menor vontade de fazer isso. Mas Ele é digno. E você vai ter que louvar Ele de acordo com a grandeza dEle. Você já parou para pensar quanto Deus é grande? Deixa eu te dar alguns dados. O planeta Terra é feito, em sua maioria, de água. Lembra disso na escola? Tá ligado, né? Então, a Bíblia diz que Deus mediu toda a água do universo. Faz assim, com a mão. Agora faz assim, ó. Porque não é na mão toda. Olha aqui, ó. Na concha de sua mão. Ele mediu a água do universo com a concha de sua mão. Ele mediu a extensão dos céus a palmos. Os astrônomos dizem que se nós voássemos na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, é difícil imaginar isso, né? Mas tenta. Se nós voássemos na velocidade da luz, que é a 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 92 bilhões de anos-luz para dar uma volta no universo observável. E Ele mede os céus a palmos. Em Isaías diz que Ele pesa o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças. Isaías 40:12 diz que para Ele as nações são como uma gota em um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Em Jó 38 diz que Ele abriu as portas do mar e Ele delimitou até onde as ondas poderiam quebrar. Mas algo impressionante está escrito lá em Salmos 145, versículo 4. Diz que Deus conta o número de estrelas do céu e chama cada uma delas pelo seu nome. Só que deixa eu te dar uma curiosidade. Você sabia que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias e desertos do mundo inteiro? Imagina você pegar uma mãozada de areia e falar aí, conta grão por grão aí. Então, toda areia de todo o universo, de todas as praias e desertos, existem mais estrelas no céu. E mesmo assim esse Deus conta cada uma e chama cada uma pelo nome. Salmo 150, versículo 2. Louvai segundo a grandeza de Deus. Louvai-o na mesma proporção do quanto Deus é grande. Meu amigo, acabou. Não dá mais para vir passivo para um culto. Porque agora você já está sabendo disso. É uma missão árdua. Gente, você não vai ter vontade sempre. E a gente não pode mais louvar a Deus aqui, quando nós sentirmos vontade. A gente precisa louvar porque Ele é digno, tendo vontade ou não. Quantas pessoas a gente vê no culto, que ela chega no culto e fica tipo assim, deixa eu esperar para ver se vai ser bom. Aí quando a música fica boa, ele até canta. Se ficar ruim de novo, ele para de novo. Não dá. A gente já tem que chegar aqui com o coração inclinado para isso. E nem sempre é fácil. Muitas vezes nós vamos ter que liberar um sacrifício de louvor. Gente, você acha que é fácil para mim? Olha para mim. Não parece. Mas eu sou gordo. Se eu ficar de lado, vocês vão perceber. É porque eu uso preto, vocês nem reparam. Gente, gordinho não gosta de ficar pulando não, gente. Cansa. A gente perde o fôlego numa velocidade. É terrível. Você acha que toda vez que eu estou no ambiente de louvor, eu quero ficar pulando que nem pipoca, batendo a mão, levantando a mão, gente? Não.
Pior, como eu ensino sobre isso, as pessoas sempre ficam me reparando se eu estou intenso ou não. É maneiro essa cobrança. Porque tem dia que eu também não estou afim, gente. E aí eu também não posso me mover só porque vocês estão me olhando. Eu preciso mesmo assim me mover pela dignidade de Deus. Ele merece e eu preciso me mover em louvor sempre quando estivermos cantando para Ele. Fábio, mas de onde você tirou esse negócio de que a gente tem que louvar a Deus? Salmo 29, 1 e 2 diz: tributai ao Senhor. Sabe o que quer dizer tributo? Pagamento. Já viu? Vou pagar um tributo. Pague ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Você não louva do jeito que você quer. Você louva Ele devido à glória dEle. A glória que é devida ao seu nome. Não é tipo cartão de crédito, tu paga o mínimo, sabe? Hoje eu vou pagar só o mínimo daqui, não. Pague a Ele a glória que é devida a Ele. Você não é livre. Vire para o seu irmão que está do lado. Vamos ser coaching. Vire para o irmão que está do seu lado e diga: você não é livre para louvar como você quer. Deus não... Continua, essa é boa também. Deus não é obrigado a aceitar o que você quer dar. Ele só aceita o que Ele quer receber. Caim e Abel, não precisa mais repetir isso. Caim e Abel ofereceram algo a Deus, apresentaram uma oferta a Deus. Deus recebeu a oferta dos dois? Não. Por quê? Porque Ele só aceita o que Ele quer receber. Assim, hoje o que eu quero dar para Deus é isso. Não tem a ver com você. É porque eu gosto de louvar desse jeito. Ai, que bonitinho. Você tem que louvar do jeito que Ele gosta de receber louvor. Amém? Salmo 98, versículo 8 diz: batam palmas os rios, juntos regozijem os montes. Meu amigo, eu nem sabia que o rio tinha mão e ele bate palma. E tu não bate uma palma, velho. Meu Deus. O rio nem mão tem, gente. A criação bate palma. A criação regozija. Lá em Jó 38, versículo 7 diz: quando as estrelas da manhã cantavam juntas. A estrela canta e tu não canta. E todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Deus não é surdo, mas Ele gosta que você grite. Já viu? Deus não é surdo? Deus não é surdo. Tá, mas Ele não está falando que você tem que gritar porque Ele é surdo. Ele está falando que você tem que gritar de júbilo porque Ele gosta. Ponto. Mas eu não gosto de gritar. Problema é isso. Júbilo significa gritar. E às vezes ele ainda fala gritar de júbilo. É gritar gritando. Joga essas suas teses malucas no lixo e se apega à Bíblia, à palavra. Agora vamos abrir uma porta problemática. Salmo 149, versículo 3 diz assim: louvem seu nome com danças. Louvem a Deus com danças. E aí ele continua: apenas aqueles que eu dei o dom de dançar. Não, não está escrito. Engraçado, né? Deve ser para todo mundo então, né? Mas quem não dança bem? Levanta a mão aí. Você é muito ruim dançando. Problema nosso! Daniel falou que eu danço bem. Jamais vou mostrar meus dotes dançarinos aqui. Gente, não importa se você dança bem. E se Deus criou você não dançando bem, e Ele falou, dance. Ele está querendo assim, paga mico para mim. Só pode ser, né? Assim, vai ser ridículo. Mas eu quero. Porque eu sou digno. Eu mereço receber a sua dança. Assim como ele fala, cantem. Logo depois ele louvem o seu nome com danças. Cantem a Ele música.
Não importa se você é afinado, quem é desafinado aqui. É para cantar você também, querido. Não no microfone, em nome do Senhor. É na tua casa, com a porta fechada e sem ninguém em casa, se for possível. Mas você precisa cantar tanto quanto eu preciso cantar. Porque não é sobre um serviço na igreja, é sobre cantar a um Deus que é digno de receber o seu canto. Mas eu não gosto muito de música, o problema é seu. Eu durante muitos anos impliquei com as meninas da dança. Tá ligado? A dança sempre tem um negócio que vai e depois ele volta, já repararam? Sempre volta, sempre volta. Sempre que vai voltar. Só que eu fiquei muito tempo implicando com as meninas da dança. E muitas delas são dignas de serem implicadas por mim? São dignas. Brincadeira. Não é brincadeira não. Só que qual era o problema? Eu fiquei muito tempo batendo nisso. E eu vi que eu estava errado. Que eu estava batendo no lugar errado. Porque com todos os erros, elas estão dançando para Deus. E a gente está criticando, estava tudo parado, criticando, elas estão dançando, e a gente estava parado. Aí a gente está mais errado. Porque a gente não dança para Ele. E Ele mandou dançar. Não, mas eu sou um homem, eu sou machão. Eu sou bronco. O problema é seu. Há um tempo atrás, na comunidade que nós viemos, eu peguei um dia as crianças, era tipo um culto de crianças. E aí, quem chamava de turno kids. E aí um dia eu botei todas as crianças da igreja aqui sentadas, no caso aí, e aí chamei na frente todos os pais dessas crianças. Falei assim, agora os pais vão dançar com todo o vigor para Deus, porque Ele é digno. E foi maravilhoso. Os pais tudo desengonçado, bronco. E as crianças felizes de vendo aquele que é o protetor, que Ele é aquele que dá a direção. Só que eles quebrantados e pagando mico para Deus. Porque Deus é digno. Como isso ensina nossas crianças? Seu filho precisa te ver dançando para Deus. Seu filho precisa te ver levantando as mãos para Deus. Seu filho precisa ver que mesmo que você seja alguém duro, duro no bom sentido, tipo assim, alguém firme no seu caráter e no tratamento, você tem um coração mole diante de Deus. Você se rende a Deus. Ali é o momento que você não está armado de um machão. Você está diante de um Deus que merece essa sua dança, essa sua palma. Amém? Faz sentido? Isaías 12, 5 e 6. Cantai louvores ao Senhor, pois Ele fez coisas gloriosas. Sejam eles conhecidos em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Gritem bem alto e cantem de alegria. Só que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como vocês imaginam que Deus está quando nós estamos fazendo isso? Imagina um culto onde nós estamos dançando, pulando, cantando diante dele. Seja sincero, como você imagina que Deus fisicamente está olhando para você enquanto você faz isso? Eu por muito tempo imaginei Deus, né? Deus é Deus. Num tronão. E ele estava assim. Isso. Meus súditos. Dancem, vós. Porque Deus usa voz, né? Eu, tu, eles, nós, vós. Ele usa voz. Só ele, gaúcho, usa voz. Para o resto, tudo é eu, tu, eles, nós, eles. Mas Deus é antigo, ele fala voz. Dancem para mim, porque eu sou digno. Sofonias 3,14 diz: canta, ó filha de Sião, rejubila. Rejubila significa gritar em triunfo, bradar, aclamar. E ele fala: canta, filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. E aí no versículo 17 diz o que o Senhor está fazendo enquanto o povo está dançando e rejubilando de alegria para Ele. O Senhor teu Deus está com vocês, poderoso para salvar. Ele, Deus, se exultará em ti com alegria. Com o seu amor o renovará. Ele se regozijará em você com
brados de júbilo. Deus não está parado olhando a igreja se expressar para Ele. Ele está cantando e se regozijando no seu povo. Diz que Deus dá um brado. Imagina um brado de Deus, gente. Imagina Deus dando brado. E o mais legal, o objetivo do brado dele é a igreja. A alegria dele com a igreja, com o seu povo. Ele se regozijará em você com brados de júbilo. Esse é o nosso Deus. Nós nos expressamos para Ele. E Ele faz a mesma coisa de volta para a sua igreja. E isso é um escândalo. Porque eu poderia ter parado só lá na primeira pergunta. Louve porque Ele é digno. Mas Ele ainda responde, Ele ainda faz coisa e Ele ainda canta de volta. É mais um motivo para a gente ficar mais apaixonado por Ele ainda. E nunca mais ficar frio e indiferente na hora da música. Na hora de um louvor corporativo da igreja. E para concluir, existem 7 palavras que foram todas elas traduzidas na Bíblia como louvor. Então eu falei lá que tem acho que 340 vezes na Bíblia usa a palavra louvor. E chegou para a gente, no português, louvor. E deixa eu te perguntar, se eu falar, eu não vou fazer isso porque eu sou bonzinho, mas se eu não fosse falar assim, então, sobe aqui você agora, louva a Deus aí. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando a gente fala que nós temos que louvar a Deus? Diz aí. Cantar, mais o quê? Dançar, levantar as mãos. Louvor, beleza? Só que no original, são 7 tipos de louvor diferente que Ele deseja receber. E o primeiro deles é toda no original, que significa louvor de gratidão. É um sacrifício de ações de graças, que é demonstrado ao levantar a mão em forma de concha. Você sempre fez isso e nem sabia que estava na Bíblia, né? Porque pensa comigo, quando você se converteu, vamos supor que você chegou numa igreja um dia, e aí você entregou sua vida para Jesus, e aí alguém entrou em contato com você. Aí essa pessoa fez contato com você, ela chegou e falou assim, olha, estamos felizes, agora você faz parte da família de Deus. Então eu tenho que te ensinar algumas coisas. Primeiro eu vou te ensinar como que se ora. Alguém fez isso com você? Não. Agora eu vou te ensinar como que louva a Deus. Na hora do culto, da música, a gente vai estar cantando e Ele quer que você se porte assim, assim, assim. Alguém aprendeu isso? Não. Como que a gente aprendeu como louvar a Deus? Com Deus? Não. Olhando e observando um ao outro. Sim ou não, gente? Por que você levanta a mão? Sei lá, porque crente, quando está louvando a Deus, levanta a mão. Hein? Quando está cantando parabéns para você, você não... Parabéns para você. Você faz isso? Se você fizesse, é bem estranho. Então é quando canta música para Jesus, levanta a mão. E nem sabia, talvez, que estava na Bíblia. E que é uma das formas que Deus quer ser louvado, com você levantando a sua mão. Uma outra palavra é iada, que significa louvor de reverência, louvor de rendição. E aí ele fala, nesse original da palavra, ele está querendo dizer que é como uma criança que estende as mãos para o pai pegar ele no colo. Quem já fez isso aqui? E estava na Bíblia. É uma forma que ele gosta de ser louvado. Mas tem uma outra, a raiz dessa palavra também dá uma outra conotação. Um outro gesto que Deus gosta que a gente faça. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez. Quando a música está ficando boa. Que é assim, ó. Essa palavra fala sobre como se a gente estivesse atirando uma pedra, uma flecha. A gente já não fez isso? 500 vezes. Estava na Bíblia, ó. A gente está mais bíblico do que a gente achava. Estava tudo na Bíblia. Uma outra palavra é zamar, que significa louvar com instrumentos, produzir melodias. Músicos, cristãos, zelosos pelas Escrituras, no momento de um louvor congregacional, precisa entender qual é o tipo de louvor que Deus quer receber naquele momento. Porque, gente,
nem toda música vai caber você ficar pulando. Senão você vai pagar mó micão também, gente. Em teus braços é... Não. Existem outros tipos de louvores que não é você ficar pulando e rodando. Existe tipo de louvor que é para você levantar suas mãos. Esse anterior que eu falei, o Yada, é um louvor de rendição. É isso aqui, ó. Isso é louvor a Deus. Isso não. Isso é louvor a Deus. Zamar é louvar a Deus com instrumentos. E nós vamos discernir qual é o tipo de louvor que Deus quer receber naquele momento. Qual tipo a gente vai guiar a igreja a louvar a Deus nessa noite? Qual o tipo de louvor que Ele quer receber? Um outro tipo é o louvor terrilá. E louvor terrilá é um cântico espontâneo. Fiquem comigo, olhem para mim. É um cântico espontâneo. Ai, Fábio, mas eu não gosto de canto espontâneo. Canta música conhecida. Mas Deus gosta que a gente cante um cântico espontâneo a Ele. É óbvio que a gente vai ficar 40 minutos aqui em cima cantando cântico espontâneo. Mas Deus ama que a gente cante cântico espontâneo. Por quê? Porque é aquilo que está borbulhando no seu espírito na hora. Isso é o louvor terrilá. O que está borbulhando no seu espírito? O que Deus está comunicando ao seu espírito? Que você possa liberar isso para Ele. O que você tem a cantar para Deus agora, por exemplo? Pode ser uma letra, pode ser falar em línguas. Eu queria fazer esse exercício com você. Feche seus olhos. Comece a liberar para Deus a música que está no teu espírito agora. O que você sente nesse momento de liberar para Ele? Mas eu quero te fazer um outro desafio. Não pense uma música. Cante uma música. Não precisa ser alto. Pode ser baixinho, a ponto de a pessoa do teu lado não ouvir. Mas eu queria te desafiar a colocar um volume na sua voz, nem que seja bem baixinho. Canta uma música para Ele. O que você tem para cantar a Ele agora? O que seu espírito tem espontaneamente para cantar para Deus nesse momento? Pode ser surpreendente para você mesmo, mas existe uma canção que Deus coloca no seu interior para que você cante de volta para Ele. Cante de volta aquilo que está no seu coração, aquilo que está no teu espírito agora. O que você tem a dizer a Ele agora? Na minha boca um cântico novo, um hino terrilá ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Contudo, Tu és santo, Tu que habita entre os louvores terrilá. Tu que habita no cântico espontâneo da sua igreja. Senhor, receba as canções que estão sendo liberadas agora. Tu habita de meio a esse tipo de louvor. Liberamos o nosso espírito a Ti em forma de canção. E assim como um filho que canta para o seu pai, mesmo que desafinado, e o seu pai ama ver o seu filhinho cantando. Deus ama ver os seus filhos cantando para Ele a canção que Ele mesmo colocou no seu interior.
bendirei ao Senhor todo o tempo. O seu louvor terá estará sempre nos meus lábios. Receba a nossa canção. Receba a nossa canção, ó Deus. Queremos cantar de volta para você aquilo que você plantou no nosso espírito, no nosso coração. Devolvemos a você, porque você ama ouvir a voz de seus filhos cantando. Liberamos um cântico espontâneo, Senhor. Habitas em meio aos louvores espontâneos. Receba a glória, receba a honra. Essa canção pra você. Essa é a nossa canção pra você. Queremos cantar para ti todos os dias, em todo tempo, para todo sempre. Para todo sempre, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo
podemos todos os dias liberar esse tipo de canção para Ele. Você não precisa estar no culto. Você pode botar uma música instrumental no seu YouTube e começar a cantar para Ele todos os dias. Todos os dias. Eu tenho certeza que você consegue perceber que você está liberando algo para Deus, mas você está se enchendo de prazer nisso. É tão gostoso para a gente oferecer algo para Deus. Existe prazer quando se dá. Prazer não é só o momento que nós recebemos algo, mas quando nós liberamos um cântico para Ele, nós somos cheios de prazer, porque nós estamos liberando de volta para Ele algo que Ele mesmo plantou no nosso coração. Amém? Eu queria falar sobre mais um tipo de louvor, que é o baraque. E o louvor baraque fala sobre se ajoelhar no intuito de bem dizer e saudar. Baraque é quando você se ajoelha diante de um rei em reverência. Ele é digno que você se ajoelhe diante dele. Qual foi a última vez que você teve vontade de se ajoelhar e se ajoelhou? Mas além disso, qual foi a última vez que você não sentiu vontade, mas ainda assim, pela dignidade dele, você se ajoelhou diante dele e rendeu honra e louvor a ele? Ele é digno de que você se ajoelhe. E às vezes você pode pensar: nossa, ele recebe o meu louvor sentado, em pé, deitado. Mas ele gosta de receber louvor quando estamos de joelho. Um outro tipo de louvor se chama Shabá. E Shabá fala sobre um grito de júbilo. Mais uma vez, a tese do Deus não é surdo. Joga isso fora. Porque é óbvio que Ele não é surdo. Mas Ele ama que seu povo grite de louvor a Ele. Triunfar. Lá em Salmo 63, versículo 3 fala: meus lábios te louvarão, pois o seu amor é melhor do que a vida. E meu amigo, esse louvarão é gritarão de júbilo. Os meus lábios gritam de júbilo, porque o seu amor é melhor do que a vida. Salmo 117:1 diz: louvai ao Senhor todas as nações, gritem de júbilo todos os povos. Ele ama ouvir o grito da igreja. E por último, a última palavra, que se chama halal. E aí talvez você vai pensar assim: Fábio, ok, eu já entendi, tem várias formas de louvor. Pode deixar, eu vou escolher uma dessas formas e vou louvar ela. E eu combino mais com o baraque, que é me ajoelhar. Não, eu combino mais com o tolda, que é levantar as mãos. Então, 90% das vezes que a Bíblia fala sobre louvar a Deus, Ele está falando sobre esse jeito aqui, halal. Talvez seja a forma que Ele mais goste de ser adorado. Talvez seja a forma que Ele sinta mais prazer de ser louvado. Não sei se... Mas o fato é que a grande maioria das vezes, quando você lê nas passagens louvor, está falando sobre halal. E halal no original vem da raiz aleluia. Aleluia. E sabe o que significa halal? Halal significa agir como um louco. Agora os racionais piram, né? Explosão de entusiasmo. Se fazer de bobo. Então você, mais racional, que pensou assim: tá bom, eu vou me esconder atrás do tolda, que é só ficar assim, ó. Então, Deus ama que quando nós louvemos a Ele, seja um ponto de intensidade onde a gente esteja agindo como um louco. Fábio, isso não é bíblico, hein? Pior que é.
Essa é a tradução mais usada. Salmo 35:18 diz: então te darei graças na grande assembleia e te louvarei, halal, entre grande multidão. Salmo 107:32: exaltem na assembleia do povo e louvem, halal, na assembleia dos anciãos. Halal é um louvor cheio de paixão. Halal é um louvor intenso. É quando você junta todas essas formas juntas. Tu levanta a mão, você grita, você dança para Ele, você libera um grito de louvor, você bate palma, você faz tudo o que você pode. Por quê? Porque Ele é digno. E Ele disse que esse é o jeito que Ele quer que a igreja louve a Ele. Não é do seu, é do dele. E essa é a forma mais comum que Ele é louvado nas Escrituras. Halal! Eu queria te dar um desafio. Fique de pé do seu lugar e vamos ver se nós entendemos o que nós estamos falando aqui. Talvez você terminou e você não está nem um pouco empolgado para louvar a Deus halal. E é assim que é bom. Porque nós precisamos pagar esse tipo de louvor a Deus. Ele é digno de receber esse tipo de louvor. E isso não é para ser um exercício no dia de hoje. Essa é para ser uma prática todas as vezes que nos reunimos como igreja, aqui ou em qualquer outro lugar. Nós precisamos ter em mente que nós devemos louvar a Ele segundo a medida da sua grandeza. Assim como Ele é grande, nós louvamos Ele com toda a intensidade, com todo o vigor, com nossa dança, com nossa palma, com levantar as nossas mãos, cantando, gritando, pulando diante desse Deus. Amém? Louvai ao Senhor, o nosso Deus, no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos. Louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltérios e harpas. Louvai-o com danças e tamborins. Louvai-o com instrumentos de cordas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, halal ao Senhor. Todo ser que respira, haja como um louco diante de Deus. Todo ser que respira, tem uma explosão de entusiasmo diante de Deus. Todo ser que respira, se faça de louco diante desse Deus. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Vamos terminar dizendo Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Maranata.